Olá, seja bem-vindo. O homem exterior e o homem interior. Nessa aula nós vamos estar falando a respeito deste assunto que eu tenho certeza que vai trazer uma transformação na sua mente e no seu coração. Nessa aula nós vamos abordar esse assunto do homem interior e do homem exterior, do novo nascimento e como andar no Espírito. E como que isso funciona dentro de nós e como que nós aprendemos lidar com essa situação. Como que nós vamos aprender a lidar com o homem interior e o homem exterior para que o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado em nossos corpos. Como que isso funciona? Na nossa trajetória, na nossa caminhada. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai compreender os passos importantes que você deve tomar e que você deve aplicar sobre a sua vida. E você vai entender onde você está falhando e onde você precisa melhorar através desse vídeo a partir de agora. Mas antes de nós darmos continuidade, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e comente, compartilhe, deixe o seu like para nos ajudar a levar essa informação para mais pessoas que ainda não compreendem a respeito disso. Então você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site valdeirgomes.com, onde temos alguns treinamentos que podem abençoar a sua vida. Eu deixarei o link do site na descrição para que você seja abençoado. Então vamos lá. O homem exterior e o homem interior. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, ele fala do homem, versículo 16, do homem exterior e do homem interior. Por quê? Olha só, eu quero que estar lendo com você esse texto para que você compreenda. É Atos dos Apóstolos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observe aqui comigo o que diz as escrituras. Por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha só, o apóstolo Paulo ele está explicando a respeito do homem interior e do homem exterior, e é sobre isso que nós vamos estar falando a partir de agora. Me acompanha aqui comigo, eu trouxe aqui uma ilustração para que você compreenda melhor a respeito do novo nascimento e do homem interior e do homem exterior. Essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas para que você compreenda bem, então fique comigo até o final para que você compreenda. E se você não entendeu de primeira mão, mas que você faça suas anotações, que você tire um print aí, e você faça aí as suas anotações. Então vamos lá. O homem interior. Porque quando o homem confessa a Jesus como seu Salvador e se entrega a Jesus, ele recebe, ou seja, o Espírito de Deus no seu espírito. Ou seja, mas por quê? O homem, ele é espírito, alma e corpo. Ou seja, espírito, alma e corpo. Ou seja, essas manifestações, ou seja, essas classes, vamos dizer assim, é onde o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar para que ele manifeste no corpo o homem interior ou o homem exterior. Então você precisa compreender isso. Vamos lá. Espírito, alma e corpo. Por quê? O espírito ele vem em primeiro lugar. Porque quando o corpo ele se une com a alma, ou seja, ele se tornou um espírito. E quando, observe bem, quando a alma se junta com o corpo, ou seja, quando o corpo se junta com o espírito, ele se tornou uma alma vivente. Então, observe bem,
Nós estamos aqui do lado, nós estamos gravando aqui, e na vizinhança aqui tem uns animais que ficam latindo. Mas vamos lá para a aula. Observe bem. O homem interior, como que funciona? Aqui, para você entender melhor, o espírito, alma e corpo. Então, em primeiro lugar, vem o espírito. Quando o homem aceita Jesus como Salvador e ele confessa o Senhor Jesus, ele recebe o Espírito de Deus no seu espírito. Então, ele recebe o Espírito de Deus no seu espírito. Ou seja, ele recebe o Espírito de Deus no seu espírito. Essa é a primeira parte. Então, mas entre o espírito do homem e a alma do homem está o coração. Então há uma grande divisão. É por isso que o escritor aos Hebreus ele fala que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos do coração, juntas e medula. Está falando sobre o funcionamento do corpo humano e como a palavra ela penetra em todos esses ambientes, ou seja, ela faz todo esse percurso dentro do homem. A palavra de Deus. Mas observe bem. Então, entre o espírito e a alma está o coração. E entre a alma e o corpo está a mente. Observe bem, está a mente. Então, o Espírito de Deus, ele precisa furar essas camadas. Essas camadas. Ele tem que dominar o coração, ou seja, ele tem que descer aqui para o coração. Observe bem, ele tem que passar esta camada, vir para o coração, ele tem que perfurar a camada do coração e vir para a alma, ele tem que perfurar a camada da alma e dominar a mente, e dominando a mente vai ser manifesto no corpo, ou seja, ele tem que ter esse domínio total no homem, para que ele se torne um homem interior. Então, no seu corpo será manifesto se ele é um homem exterior ou se ele é um homem interior, que em outras palavras, o apóstolo Paulo fala de homem espiritual. Então, o que é que governa essas três partes no homem? Então, o que é que governa? Existem leis no homem, ou seja, que já é de natureza. Quando ele nasce, ele já vem herdando estas leis no seu corpo. É por isso que o apóstolo Paulo disse, se ele não estiver vigilante, ele vai se corrompendo. Então você, no decorrer da sua caminhada, do seu nascimento, mesmo que você não nasceu num berço evangélico, no meio cristão, essas leis, ela vem no seu corpo. Então, mas só que estas leis, o nosso corpo, ela tem que ser alinhada, porque se não houver esse alinhamento, há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio gera o pecado, a corrupção e nos leva à morte. Mas o Espírito vivifica e dá vida. Então vamos lá. Para nós entendermos um pouco a respeito disso, o nosso corpo se manifesta pelos sentidos. Então, quais são os sentidos a qual a maioria dos seres humanos vivem hoje? Mesmo dentro da igreja ou fora, eles vivem pelos sentidos. Qual é o sentido? O olfato, o paladar, a audição, tato e visão. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé e não por vista. Melhor dizendo, nós andamos por fé e não por vista. Então, o homem interior, ele vive pela fé. Ele não vive pela vista, pelo que vê. É por isso que você tem autoridade para profetizar, para chamar à existência aquilo que não existe. Como nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 11. É o poder da fé. É chamando à existência aquilo que não existe. Então, essa é a forma que um homem interior ele se comporta. Mas no corpo, ou seja, aqui no corpo, existem algumas leis que dominam o homem, seja no comportamento que glorifique a Deus ou não. Porque no homem vem os instintos. O homem tem os seus instintos naturais. Esses instintos são naturais. Quais são esses instintos? É
a aquisição, eu só abrevei aqui, mas você pode escrever aí. Aquisição, no instinto do homem, a reprodução, a comunhão, que essa comunhão pode ser entre Deus, o homem, família e assim por diante. Domínio, onde o homem ele tem que exercer o domínio, você encontra lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que Deus deu o domínio, para ele dominar a sua função. É onde as pessoas crescem. Se você vai dominar uma área e se tornar um especialista, você cresce nessa área. Mas nunca dominar pessoas. Você não encontra isso na Bíblia. Alimentação. Alimentação, onde o homem luta desde o início para a sua alimentação. E também para a proteção. A proteção, que o homem está sempre buscando proteção ou proteger algo. Alguns matam para proteger. Então, alguns se perdem protegendo algo. Então, isso é muito importante. Então, essas leis, ou seja, esses instintos, eles são naturais no corpo do homem. Então, se o homem ele não souber governar os seus instintos, ele vai se tornar um homem desequilibrado e ele está entrando em corrupção, e isso será manifesto através do seu corpo. Será manifesto através do seu corpo. Então, o homem, ele tem a sua mente. Ou seja, vamos passar aqui. A mente consciente, olha só do outro lado aqui, ó. A mente consciente e a mente subconsciente. Porque na mente consciente é onde ele tem as primeiras vias de acesso. Ou seja, é onde tem essas anteninhas. Né? Essas anteninhas aqui, vamos supor assim, colocar essas anteninhas, que são as vias de acesso. Aonde nós vamos aqui, que ele vai se comportar através de quê? Do olfato, como nós já falamos, do paladar, da audição, da visão e do tato. Então, é onde ele vai ter as informações de primeira mão que vai vir sobre a sua mente para descer o seu coração. Então, isso é muito importante. Então, a mente consciente, ela é responsável por captar de primeira mão as informações. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Porque esta palavra, ela tem que descer para a mente subconsciente. A mente subconsciente, nós vamos mais adiante entender como que funciona. Observe bem. Porque a mente consciente, nós temos aqui o funcionamento dela. A mente subconsciente, onde estão as faculdades, ou seja, o intelecto, ou seja, superior. Esses intelectos, essas faculdades que chamamos interior, é onde nós encontramos a percepção, ou seja, a razão, que é também raciocínio, e memória, e imaginação, e intuição, e também a vontade. Isso funciona na parte subconsciente, porque é a sua mente subconsciente que governa o seu corpo. Então a palavra de Deus, ela tem que governar a sua mente. Então, governando a mente, automaticamente você vai estar sendo vivificado. É o que o apóstolo Paulo fala, que seremos vivificados de dia em dia. Então eu não posso ser guiado simplesmente pela minha mente ou pelo meu coração. Porque lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 em diante, o próprio profeta Jeremias fala que é corrupto, o coração do homem é corrupto. E o próprio Jesus diz que é do coração do homem que vem o assassinato, prostituição, ciúme e assim por diante. Isso é importante você compreender. Como que funciona a sua mente? Vamos entender aqui como que funciona a sua mente. Porque o homem, ele é o quê? Ele é espírito, alma e corpo. Ele tem um coração e ele tem uma mente. Está em funcionamento. É por isso que o apóstolo Paulo disse que há uma grande confusão dentro do homem.
ou seja, o espírito militando contra a carne contra o espírito. Então porque se nós não sabemos a respeito disso, nós causamos uma grande confusão, E o homem, quando ele nasce de novo, ele precisa entender esse processo para deixar o Espírito de Deus governar, ele ser o gerente. O Espírito Santo tem que ser o gerente, o administrador. Então por quê? A sua mente subconsciente. Então se você não estiver um pouco rápido, volte esse vídeo, assiste de novo, até você compreender. Então vamos lá. A mente subconsciente, ela é uma mente dinâmica. Ela é dinâmica. Ou seja, ela age sem distração. Vou dar aqui um exemplo. A sua mente dinâmica. Então quando você aprende a dirigir, nos primeiros dias você tem que fazer associações. Associações. Pedal, os 3 pedal, o seu pé no acelerador, na embreagem, no freio, a sua mão, ou seja, a sua mão, você vai usar todos os sentidos aqui, ó, olfato, paladar, visão, audição e tato. Então você vai estar usando os sentidos para essas informações e para a sua mente subconsciente. Então quando você aprende a dirigir, você vai usar esses 5 sentidos, que é a mente consciente, em primeira mão. Ou seja, você vai ter que pisar com os pés, ali nesses 3 pedais, que é acelerador, embreagem e freio. E você vai ter que usar a sua mão para passar marcha. Então você vai entender, pela sua mente, faz uma associação, a primeira, segunda, terceira, quarta, e você vai ter que fazer esse processo dirigindo, e você vai ter que estar olhando o painel, a velocidade. Então são muitas coisas que você vai ter que associar quando você está aprendendo a dirigir, e os primeiros contatos você está usando a mente consciente. Mas quando você já aprende a fazer todo esse processo, então você já pode dirigir, ou seja, porque a mente subconsciente é dinâmica. Tudo já vai estar guardado aqui, ó. Você já vai guardar todas essas informações que você adquiriu no decorrer das aulas. E essas informações, elas ficam guardadas, ela é dinâmica. Então você pode estar dirigindo, falando no telefone ou conversando com outra pessoa no trânsito, e você muitas vezes, isso pode ter acontecido muitas vezes com você. Você vai conversando. Tem pessoas que precisam conversar com outros para não pegar no sono. Ou seja, e mesmo ela conversando, ela não se distrai. Ou seja, ela continua dirigindo, passando a marcha, olhando a velocidade, e ela faz isso de uma forma tranquila, conversando. E muitas pessoas até extrapolam no celular, porque a atenção ela volta total apenas para o celular, ou seja, ela transfere. Mas quando é nesse exemplo de você conversando, muitas vezes até comendo, você dirige no trânsito. Isso é muito importante. Então isso se torna dinâmica, a sua mente subconsciente, porque as informações, elas estão armazenadas. E é por isso que a palavra de Deus, ela tem que estar armazenada no seu coração. Porque o salmista Davi diz lá no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, o homem interior, ele anda dirigido pelo Espírito Santo. É ele que governa o seu espírito, que é o espírito humano. É ele que governa o coração, é ele que governa a alma, é ele que governa a mente e é ele que governa o corpo. Então quando ele faz isso, ele vai manifestando na sua caminhada, de dia em dia, o homem interior, que é o homem espiritual, que ele pode julgar e não será julgado segundo a palavra de Deus. Então espero ter te ajudado com esta aula, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça, se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe, comente para que outras pessoas sejam abençoadas. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.